Aleluia. A maior promessa que Deus tem a cumprir ainda, né? É a sua volta. E nós precisamos estar esperando Ele. É a promessa incondicional. Não depende de ninguém de nós. Só depende dele. Só que Ele nos disse: estejais preparados. E Ele nos proporciona o meio de nós estarmos preparados para quando acontecer esse grandioso dia onde Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. E queira Deus que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Eu creio que cada um de nós aqui estamos, nesse percurso, neste caminho, nos preparando para sermos alcançados por Ele, nesse grande dia, onde nós vamos conhecer a cidade santa, onde nós vamos morar, num lugar que não tem choro, não tem lágrimas, num lugar onde o próprio Deus vai ser a luz daquele lugar. Então que nós possamos estar preparados para esse grande dia, irmãos. Vamos nos esforçar para isso. Que não haja nada que possa roubar essa intenção nossa de estarmos preparados. Amém? Toma o teu assento, sejam todos bem-vindos. Coisa boa estarmos na casa do Pai, coisa boa que nós alcançamos esse lugar nesta noite, coisa boa que não ficamos em casa, coisa boa que o nosso coração ardeu de alegria nesse dia, quando nós nos lembrávamos que nós tínhamos um encontro marcado com Deus aqui nesta noite. Coisa boa é ver os irmãos, os amigos, os visitantes, e que nós possamos verdadeiramente fazer o que este lugar representa, ou o que essa reunião representa: um culto a Deus. Nós viemos aqui cultuar a Deus, nós viemos aqui render louvor, graça, adoração, honra àquele que é o centro da nossa vida, aquele que tem todo o poder, e aquele que um dia nos resgatou de um lugar onde nós éramos inimigos dele, e nos fez amigos dele. Mais do que isso, nos adotou como filho. Nos adotou como filho, e nós fizemos parte da grande família dele, que Ele está preparando para nos levar para essas moradas, ao qual nós cantamos agora há pouco aqui. Irmãos, não quero ser demorado nessa noite, tem um monte de coisa para fazer ainda, João. Temos uma apresentação, está ali o nenenzinho, Uma apresentação, temos ainda a Santa Ceia, mas Deus colocou no meu coração já há 2 semanas. Sabe qual é a palavra que Ele colocou no meu coração nessas 2 semanas? Promessas. Importantíssimo, promessas. E esse louvor que cantamos aqui é a promessa dele, uma das promessas, a última promessa nossa, que Ele vai voltar e vai nos levar. Não é assim? Você está esperando essa promessa ou está enliado com as coisas desse mundo? Coloca como segundo, terceiro plano, que nem se lembra que Jesus está voltando, nem se lembra que ele fez tudo aquilo na cruz para que acontecesse esse dia aqui, para que Ele voltasse e encontrasse cada um de nós preparados, individualmente preparados, para sermos alcançados, ou sermos, se já tivermos morrido ali, sermos ressuscitados por Ele ali. Então que nós possamos aprender algumas coisas nesse tempinho que a gente vai estar aqui ministrando. Eu queria ler com os irmãos Hebreus 10, vamos ler do 19 ao 23, Hebreus 10, 19 ao 23, daqui a pouquinho vai estar aí atrás de mim aí, que diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus,
O 20 diz assim: por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. E o 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E falando de promessas, irmãos, nosso Deus, todos sabem, todos já ouviram, nosso Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus, Ele trabalha conosco através de promessas, através de algo que ainda... Por que é promessa? Promessa é algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, né? Promessa é algo que alguém diz, né? E assume que vai fazer, né? Vai dar, é algo do futuro. A promessa de Deus é algo do futuro. Tem algumas promessas que já aconteceram, já não são mais promessas, já foram realizadas, deixaram de ser promessas, começaram a ser o presente, começaram a ser, né, aquilo que já aconteceu. Mas tem muitas promessas de Deus ainda que não aconteceram, né? Promessas individuais para cada um de nós, né? Cada um de nós talvez carregamos algumas promessas individuais que Deus falou, que Deus assentou no teu coração, né? Que Deus, né, usou vasos aí, usou profetas, usou, né, do jeito dele ali para que você, né, alcançasse e estivesse vivendo debaixo de uma promessa. Mas tem as promessas de Deus também, né, para a sua igreja, né, para a sua família, para aquilo que ele fez e aquilo que ele prometeu realizar e acontecer em determinado tempo ou no decorrer dos tempos, né? E a gente vê, né, vou aqui trazer alguns exemplos de homens na Bíblia ali, né, bíblicos ali, que viveram promessas, né? E grande, talvez o que mais a gente lembra de promessa, Abraão, que viveu uma grande promessa, né? Que Deus chamou ele lá do meio da sua parentela e disse: Abraão, né, eu quero que tu saia daqui do meio dos teus, da tua casa, da tua parentela, dos teus pais, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso é uma promessa. A promessa que Deus fez para Abraão. E mais ainda, ele disse: olha, através de ti eu vou, né, eu vou elevar o teu nome, tu vais ser pai de muitos. E ali foi escrutinando muitas coisas para Abraão. Mas o nosso interesse aqui nesta noite é saber como Abraão correspondeu a isso. Abraão, né, o que nós temos da vida de Abraão é que ele realmente creu, ouviu ali, obedeceu, confiou e seguiu. Pegou os seus e foi caminhar, foi buscar a promessa. E vocês todos conhecem a história de Abraão. Eu quero aqui só para nós nos lembrar o que é promessa. Abraão, só para nós termos uma ideia, Abraão levou 25 anos, talvez um pouquinho mais, para que o cumprimento da sua promessa acontecesse numa parte ali, né? Porque enquanto ele não tivesse que, Deus disse para ele: tu vai ser pai de muitas nações, tu vai, né, através da tua descendência, eu vou abençoar os povos e tu vai ser uma bênção. Só que precisava ter filhos, né? A sua descendência tinha que ter filho, e ele não tinha. Vocês conhecem a história, ele tentou dar uma arrumada ali, uma ajeitada, uma mãozinha para Deus, arrumou um filho ali com uma escrava ali, com não era bem aquilo que Deus tinha proposto para ele, até que Sara engravidou, Abraão com quase 100 anos, né? Abraão saiu em torno de 75 anos quando ele recebeu a promessa de Deus. 25 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Não se tem com precisão, mas sabe-se que em torno de 100 anos Abraão foi pai de Isaac. 25 anos peregrinando. Vocês conhecem a história, né? Se não conhecem, procurem ali, acho que é Gênesis
12, se eu não me engano. Ajudem aí os 12, né? História de Abraão, ali começa ali o chamado de Abraão. Um homem normal, a Bíblia não esconde que ele foi, ele teve que mentir algumas vezes, ele teve que fazer algumas coisas ali, mas ele foi considerado o pai da fé. Porque ele creu na promessa, ele creu naquilo que Deus tinha para ele, e ele foi até o final. Temos também a história de José. Eu gosto muito de José. José, Deus falou com ele, a Bíblia relata ali até o cumprimento da promessa de José. Deus falou com ele uma vez só. 2 sonhos, 3 sonhos, 2 sonhos. E José creu, porque ele passou por muitas provações, irmãos. José também levou em torno de 12, 15 anos para cumprisse a sua promessa, através dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Sonhos bem claros, que Deus ia levantar ele, que os irmãos deles iam se curvar, que os pais iam se curvar, enfim, que ele seria um grande, ele seria alguém que as pessoas iam se curvar no sentido de poder, no sentido de autoridade. Um menino de 17 anos, ali foi vendido como escravo. Daqui a pouco ele estava lá na casa de Potifar e talvez pensasse assim: agora sim, agora acho que vai se realizar os meus sonhos, né? Eu estou aqui, sou ajudante, de repente aqui alguém vai se curvar diante de mim, coisa parecida assim, né? Mal esperava ele que ele ia ser vendido, que ele ia ser preso, que ele ia passar lá naquela prisão lá, mais uma vez, segunda vez que a Bíblia relata que ele foi injustiçado, para que depois se cumprisse a promessa, para que depois acontecesse aquilo que Deus tinha prometido para ele, que ele, diante dele, seus familiares, a sua família toda ia se curvar, e não só a sua família. Ele foi ali abaixo do faraó, ele era a autoridade no Egito. As promessas, irmãos, promessas que Deus faz. Noé, vamos pegar a história de Noé. Deus chamou Noé e disse: Noé, eu achei graça diante de tu achou graça diante de mim, Noé, e eu vou exterminar esse povo todo aí, mas eu quero salvar a tua família. A Bíblia fala ali de 100 anos, outros dizem que foi um pouco menos, que Noé construiu a arca. 50 anos para diante do mínimo. Ele passou com uma palavra de Deus. A Bíblia relata uma palavra de Deus falando para ele: Noé, eu quero que tu construa a arca. Vai chover, coisa que nunca tinha acontecido. Vou exterminar todo mundo. E Noé creu. 50, vamos pegar 50 anos, porque 100 anos é demais, né? Alguns foi 100 anos ali, mas alguns estudiosos já baixaram um pouquinho, mas é muito tempo. E mais ainda, tu tem que construir algo que teria que estar pronto aquilo para que acontecesse a promessa de Deus. Crer. Então, uma das coisas que nós entendemos por promessa de Deus, nós precisamos crer. Essa da volta de Jesus, nós não precisamos crer. Nós só precisamos crer na volta de Jesus se nós quisermos alcançar aquilo que Ele disse para nós que aconteceria. Que se nós crêssemos, nós teríamos vida eterna. Que se nós crêssemos, naquilo que Ele fez na cruz, naquilo que Ele proporcionou para nós, na inimizade que Ele acabou com Deus, em relação a nós, na humanidade em relação a Deus, Ele iria preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar. É essa a promessa de Deus, Enquanto isso, que Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar, a parte do Pai, o Espírito Santo, que vai habitar em mim, vai habitar em nós, e Ele vai nos convencer, ou seja, Ele vai ser o
nosso Consolador, o nosso Adornador, aquele que vai estar nos preparando para quando esse dia acontecer nós estivermos preparados. Mas necessariamente não precisamos estar preparados para esse dia acontecer. Ele vai acontecer. E a má notícia é que vai ter muitos e muitos que não vão estar preparados. Sabe por quê? Porque não creram. As promessas de Deus é para quem crê. As promessas de Deus é para quem, sabe, nasce de novo naquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nós nascer de novo. Então nós nascemos, nós começamos a crer. Porque se nós não crermos, irmãos, nós não vamos obedecer. Abraão só obedeceu porque creu. Noé só obedeceu porque creu na palavra de Deus. Olha, eu vou exterminar. Eu mirei com esse povo. Eu me arrependi de ter feito a raça humana, mas tu achou graça em mim, Noé. Então eu vou salvar tu e a tua família. E Noé creu. Eu às vezes fico pensando sobre José, sozinho no Egito, sem ninguém. Como é que ele creu? Como é que ele resistiu? Não foi um dia, não foi um mês, foram no mínimo 12, 15 anos, desde que ele foi vendido pelos irmãos lá, até ele alcançar o início da promessa ali, onde o faraó disse: agora abaixo de mim vai ser tudo. E nessa caminhada ele creu, ele obedeceu, ele confiou, ele perseverou. Então, quem sabe o que eu vejo em promessas? Quando nós cremos nas promessas, com a promessa vem o crer, ou com o crer vem a promessa, e o crer traz junto com ele um sentimento, um desejo, uma ação de obedecer, uma ação de confiar, sabe, uma ação de perseverar. Mas tudo isso, irmãos, é para quem crê e para quem acredita naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu gosto muito daquele versículo que está em 1 Coríntios, eu acho. Isso me impacta muito. Eu queria ler com os irmãos aqui 1 Coríntios 15, 19 e 23, porque isso aqui é muito importante. Quando a gente se apegar muito nas coisas terrenas, irmãos, sabe, medir Jesus pelas coisas terrenas, a gente lê isso aqui, ó: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Você entendeu o que está escrito aqui nesse versículo? Se nós esperamos Cristo só para esta vida, se nós medimos Cristo, se nós, entendemos de Cristo só para esta vida, nós somos todos os homens os mais dignos de compaixão, de pena, que nós estamos enganados. Sabe, muitas vezes nós olhamos pelo ângulo errado do que é o Evangelho. O Evangelho para nós salvos, para nós convertidos, para nós cristãos, para nós que nascemos de novo, o Evangelho tem que ser visto da volta de Cristo, sabe? A nossa visão tem que ser nele, só nele. E muitas vezes nós nos apegamos às coisas desse mundo e achamos que precisamos verdadeiramente sermos alvos de todas as bênçãos de Deus para este mundo, para a nossa caminhada terrena. E quando eu me apego a isso, eu me lembro do Salmo 73 e Asaf.
Vocês já leram o Salmo 73 de Asaf? Glória a Jesus. Asaf estava desviando, Asaf estava olhando para os não crentes, como se nós hoje começássemos a olhar para os não crentes. Quem é que faz isso aí? Não olha para os não crentes, irmão. Não te compara com ele. Não te compara com o não crente, porque os nossos olhos têm que ir para cima. O não crente não entendeu nada de Jesus. Aquele que não alcançou ainda a fé em Cristo Jesus, ele não entendeu nada. Quantos de nós andávamos assim muito tempo da nossa vida? Quantos de nós andamos já como os não crentes, sendo não crente, e repudiando Jesus, e zombando de Jesus, e zombando da fé, e zombando de um caminho que Jesus tem preparado para nós? Nós não entendíamos, nós não compreendíamos, nós não tínhamos o discernimento, nós não tínhamos a revelação. E quando nós temos essa revelação, como nós vamos poder nos comparar com o não crente se ele não tem aquilo que nós temos? Sabe por quê? Que aí vem aquele versículo, porque nós estamos pensando em Cristo só para este mundo. Nós queremos usar Cristo para este mundo. E Asaf, deixa eu ver se eu acho aqui, eu quero ler um pedacinho aqui. Asaf, enquanto estava com aquela mente dele, com o olhar dele, sabe assim, nesse plano assim, ele começou a olhar o não ímpio e começou aquilo a judiar dele. Gabriel. Aleluia. Ele começou a comparar. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que tem alguém se comparando com... Glória a Deus. Aleluia. Eles vão me passar. Glória a Jesus. Aleluia. Vou colocar Coloca o Salmo 73 para mim aí. Glória a Jesus. Coloca. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa ler todos, vamos ler. Eu que eu enxergo melhor assim, Bota do 11. O 12, que diz assim: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Quem pensou isso já do estudo? Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quando Asaf começou a olhar, a se comparar com o ímpio, e vendo o ímpio prosperar, vendo o ímpio que zombava de Deus, que não tinha nada a ver com Deus, que andava nos seus caminhos, não nos caminhos de Deus, Asaf começou a se inquietar, começou a questionar. Mas eu achei tão lindo quando ele disse assim, no 16 disse assim, que eu já li: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Era difícil ele entender, né? Mas quando no 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Sabe o que eu entendo aqui? Enquanto ele estava com os olhos aqui no mundo, na terra, sabe, no natural,
ele não conseguia compreender. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, sabe, quando ele levantou os olhos para cima assim, e começou a entender aquilo com os olhos espirituais, com o discernimento do céu, ele entendeu que Deus, no seu tempo, Ele vai fazer com os ímpios aquilo que Ele não vai fazer com aqueles que estão no caminho, com aqueles que estão, na proposta de Deus. E aí diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados pelo pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos uma outra visão, irmãos. Glória a Jesus. Nós temos uma outra promessa. Nós temos um caminho a seguir. E esse caminho é baseado nas promessas de Deus. Desde que nós nos convidamos, por isso que Deus é conhecido, por isso que o Deus da promessa. Tem mais de 8.000 promessas diretas aqui, irmãos. Muitas condicionadas àquilo que nós vamos reagir a elas. Reagir ao Evangelho. E algumas, bem pouquinho incondicionadas, independente daquilo que nós fizermos, ela vai acontecer. Só que nós precisamos ter a nossa visão nele. Primeira coisa que nós precisamos é entender que nós precisamos ter nascido de novo. E volta e meia o Espírito Santo vem aos nossos corações aqui dizendo: nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter nascido de novo. Sabe, porque o homem carnal, ele não entende o que é espiritual, ele não entende as promessas de Deus. Até tenta, muitos são convencidos, mas não comprometidos, não conseguem adentrar a promessa que Deus tem. E aí começam a viver no meio do povo de Deus, e a viver aquilo que o versículo de 1 Coríntios diz: viver achando que Jesus fez tudo aquilo para esta terra, sendo que tudo aquilo que Jesus fez foi para nos levar para lá, foi para nos dar vida eterna. Qual é a promessa de João 3,16? Se nós crermos, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê, primeira condicionada, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos nisso. Nós aceitamos Jesus para alcançar a vida eterna. Sabe, tem coisas que nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Deus está nos chamando para nós viver verdadeiramente as verdades do Evangelho. Não adianta nós conhecer toda, sermos um teólogo de mão cheia e não vivermos a prática do Evangelho. Porque nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, então nós não somos mais da natureza carnal, nós pelejamos contra a carne não consegue discernir o que é espiritual, e o espiritual discerne o que é carnal. Então muitas vezes a nossa carne, o nosso lado humano, ele briga, ele tenta convencer a nossa alma de que o bom é aqui, o bom é nós vivermos essa vida natural. O bom é nós virmos na igreja só uma vez na semana, ali nós estamos junto com aquele povo ali que parece que vai herdar alguma coisa. O natural é assim, ele não entende muito, ele imagina algumas coisas. Vamos ficar no meio daquele povo lá.
Estava escutando o pastor Luciano hoje de manhã, ele dizia assim: tem muitos que vão na ceia, a ceia dele também lá, e ele dizia que tem muitos que estão aqui na ceia só para, sabe, passaram o mês todo sem ir na igreja, aí vieram para a ceia achando que estão ali com sabe aquele cartãozinho de presença. Não, tô dentro ainda, tô. Só que nós entendemos, irmãos, quando nós nascemos de novo, sabe? Nós estamos pelejando, a nossa causa já é Cristo, né? A nossa vida é Cristo, a nossa vida é consumida, né, para Ele, com Ele. Ontem eu estava aqui no culto dos jovens e veio meu coração quantas necessidades nós temos, quantos lugares nós precisamos preencher aqui na casa, de pessoas que verdadeiramente se integrem e se envolvam na causa do Pai. Você já leu aquele versículo que Jesus disse, estavam procurando Jesus, e ele disse: por que vocês estão me procurando? Eu estou tratando dos negócios do meu Pai. Parece tão simples, né? Mas Jesus está nos chamando, e enquanto nós estamos caminhando, nós precisamos estar envolvidos com os negócios do Pai. Nós não podemos dar desculpa, não. Ontem a Duda ainda falava: não, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos bois que eu comprei, do casamento que eu casei agora. Deixa as coisas do Pai para mais tarde, quando sobrar tempo. Sabe? Quando eu não tiver nada o que fazer, eu dou lá uma mãozinha. Sabe? A gente não entendeu muita coisa ainda de Jesus. O que Ele bota nós a fazer, o que Ele nos propõe quando Ele nos convida para ser voluntário e fazer parte do reino. Gente, isso não tem valor, não tinha como nós comprar esse lugar. De tão valoroso que é, de tão maravilhoso que é, de tão especial que é esse Deus tão grande, tão maravilhoso, nos convocar para fazer parte de um lugar dele, de uma promessa dele. E aí nós sempre recuamos, nós trocamos. Não. Sabe o que nós estamos fazendo? Novamente, eu vou dizer para vocês, 1 Coríntios, estamos achando que Jesus é só para esse tempo. Estamos achando que nós precisamos nos banquetear todos os dias com as coisas boas. E eu não estou aqui, irmãos, dizendo que isso não é para fazer sim, podemos fazer, mas precisamos ter prioridade. Se não somos mais desse mundo, se somos, né, o povo da promessa, o povo que está esperando Jesus, o povo que está se preparando para Jesus, por que nos importa tanto com o natural? Ou vamos inverter, por que não se importar nada com o dia, o grande dia que Ele vai vir nos buscar? Sem contar que nós não sabemos o dia. Para muitos de nós pode ser daqui a pouquinho. E aí, do mesmo jeito que nós viemos, irmãos, sem nada, nós vamos partir sem nada desse mundo. E se você tiver muito, só vai ser para os outros brigar por aquilo que tu deixou. Nós somos o povo da promessa, irmão. Nós somos o povo, irmãos, que a promessa precisa estar verdadeiramente
sabe, dentro de nós, buscando ela, nos esforçando para ela. Precisamos remir o tempo, precisamos alcançar coisas que ainda não alcançamos. Deus está nos chamando para viver um tempo de, sabe, de verdadeiramente sermos o povo que usufrui de tudo aquilo que Ele tem. Aleluia. Tem muitas promessas que ainda não aconteceram na nossa vida, porque nós precisamos primeiro ter fé. Precisamos acreditar que o Deus da promessa, Ele está trabalhando. Só que nós precisamos, sabe, estar reagindo a tudo aquilo e estar dentro deste caminho que Ele tem proposto para nós. Se para nós alcançar a promessa, nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer, nós precisamos confiar, nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer. Nós precisamos, sabe, ter prioridades. As nossas prioridades não podem ser aqui, tem que ser lá. Nossos valores não são mais daqui, são de lá. Aleluia, aleluia. A maior promessa que Deus fez para nós, ela abrange a vida eterna, a salvação, a reconciliação com Deus e a remissão de pecados. Não é casa nova, não é casa, bem da verdade. Me ajudem aí se tem alguma coisa na Bíblia que fala que Deus prometeu para nós essas coisas. Ele disse que as demais coisas não seriam acrescentadas. E coisa boa que nosso Deus é tão bondoso que Ele derrama sobre nós. Mas nós não podemos trocar a eternidade, nós não podemos trocar aquilo que está nos esperando, aquilo que Ele está preparando, por essas coisas que são alcançadas aqui nesta passagem. Sabe o que eu entendo de Deus? Que Deus está nos cobrando nessa noite. Sabe, nós verdadeiramente sermos aquele povo que espera Ele, que não quer usar Ele, que quer esperar, que quer acreditar, que vive, sabe, na dispensação dEle, sobre a graça dEle. Aquele povo que entende que Deus é aquele que cuida de detalhes da nossa vida. Aquele Deus que possamos entender que o Deus que nós servimos é aquele Deus que sabe de tudo. Só que nós precisamos, sabe, se somos filhos, nós precisamos verdadeiramente nos importar com coisas que para Ele é importante. Sabe, entender que se Deus derrama sobre nós bênçãos, não é só para nós, é para, sabe, é para o reino. É entender que Deus nos prepara para viver algo maior do que aquilo que estamos vivendo. Sabe, às vezes nós vivemos num mundo tão pequeno. Sabe, brigando com Deus, sabe? Sem disputar daquilo que Deus tem para nós, que é muito maior. Sabe, precisamos parar de olhar para aquele que não
que não conhece Jesus, que não se entregou para Jesus. Nós somos o povo da promessa. Amém, aleluia. Nós somos o povo que Deus cuida. Nós somos o povo que Deus não desampara. Sabe, nós somos o povo que creu. Eu creio que esteja falando para 100% de pessoas aqui, de filhos de Deus, que um dia creram na promessa dele para nossas vidas, que creram que ele é um Deus galardoador, que se nós andarmos no caminho dele, eu sempre digo assim, ó, coisa linda é nós ler a Bíblia e ver que Deus não tem nada contrário a nós, no sentido de amaldiçoar o cara. Não, ele nos mostra o caminho. Olha, se você andar neste caminho, este caminho é caminho de bênção. Glória a Deus. Se você andar neste caminho, e o caminho que ele mostra para nós é um caminho de obediência, um caminho de retidão, um caminho, né, onde o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos purificando, vai nos lavando, vai nos instruindo. Este caminho é o caminho da bênção. Lá adiante, né, quando chegar, vai ser o caminho que nós vamos alcançar o Apocalipse ali. Vamos alcançar a cidade santa, vamos alcançar a eternidade na presença dele. Este é o caminho, mas tem um outro caminho. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus é mau, Deus é... Não, o caminho é o caminho que ele não está. É o caminho que ele não responde. É o caminho que ele não vai te cuidar. É o caminho... Aí as pessoas, não, mas... Não, ele está dizendo para nós que é este caminho que... Ele está dizendo para nós que é um caminho que ele tem para nós. Esse é onde ele vai nos cuidar, onde nós vamos estar debaixo das suas asas. É o caminho que o bom pastor vai estar nos zelando, vai estar nos guardando, vai estar nos ensinando. De vez em quando vai estar quebrando a nossa patinha, né? Como disse ali quando nós desobedecer, ele dá uma... Mas ele vai nos levar, vai nos conduzir. Só que tem um jeito, é obediência, é confiança, é ouvir a voz dele, é priorizar as coisas dele, é acreditar nas promessas. Só que muitas vezes nós só queremos as promessas, sabe, aquelas promessas de prosperidade. Um dia eu disse aqui, e aquilo tinha um destino, não? Eu disse que muitos de nós aqui, não é dinheiro o problema. Léo, não é prosperidade, não é conquistar coisas. Não é isso. Eu disse, Deus pode derramar uma caçamba de dinheiro em cima de você, dólar, euro, e daqui a pouco você vai ver que não era aquilo ali que tu precisa. Tu precisa dele, tu precisa, sabe, ser restaurado por ele, tu precisa ser, sabe, tu precisa ser curado por ele, teus relacionamentos. E muitas vezes nós nos apegamos a isso. O nosso problema é prosperidade. Eu vivi muitos anos isso, irmão, sem Jesus. Eu dizia, se eu conquistar um terreno agora, acho que eu vou ser feliz. Conquistava. Uma semana depois, via que não era aquilo. Daqui a pouco, não, mas se eu tiver uma bicicleta agora. Sabe, gente, essas coisas terrenas ele acrescenta para nós, e nós somos testemunha, eu e a Dora, que ele acrescenta. Mas muitas vezes nós trocamos as prioridades, nós queremos alcançar coisas para dizer que vamos ser felizes ou para medir Deus. Deus é comigo porque Ele está me abençoando, porque Ele está me progredindo, porque Ele está me prosperando. E aqui, na tua vida, sabe,
Aquilo que eu digo para os casais, eu vou dizer mais uma vez, eu prometo não dizer mais. Deus está nos chamando para ser felizes. Os teólogos até ficam bravos comigo aí, mas Deus quer que nós sejamos felizes. E eu entendo isso, porque se nós estivermos com o nosso coração nele, se todas as nossas prioridades forem nele, se as causas nossas forem as deles e a deles forem a nossa, nós vamos ser felizes. Nós vamos viver um grau de felicidade. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos nos posicionar nisso. Tem muita promessa trancada nas nossas vidas aí, mas a principal promessa que você tem que visualizar nessa noite é que Jesus está voltando. A principal promessa que você tem que visualizar nessa noite é que Ele tem um futuro para nós, é a eternidade na presença dEle, é o céu que nos espera. A maior promessa é essa, e nós já recebemos a promessa dEle, que é o Consolador morando em nós, habitando em nós, uma partícula de Deus dentro de nós, nos capacitando a alcançar esta promessa. Cadê os levitas? Pode passar para cá. Sabe, às vezes a gente nem tem muitos que nem entenderam a promessa do Consolador. Ele habita em nós, irmãos. Nós somos templo, nós somos morada do Altíssimo. Você que nasceu de novo, você faz parte do céu, você tem uma porção do céu em ti. Estamos sendo preparados para o grande dia. Aleluia! Estamos sendo preparados para o grande dia, mas nós não podemos estar apegados aqui, porque senão, sabe o que o Espírito Santo dizia para mim nessa tarde? Dizia: se eu viesse aqui e dissesse para ti, vamos comigo para o céu agora, se chegasse aqui agora, deixa eu cuidar dos meus boi lá que eu comprei. Ai, não. Eu me casei agora, mas eu estou preparando para casar. Não dá para ser o ano que vem. Comprei um carro agora. Oh, Jesus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, nos colocamos de pé, gente. Estamos tão apegados nessa terra. Eu acho porque a nossa fé é muito pequena. Eu acho que ainda não entendemos o caminho que estamos trilhando. Nós estamos nos preparando para esse momento. Vamos preparar o louvor aí. Aleluia. Quem entende que o céu é a nossa morada, irmãos? Quem entende que o céu está nos esperando? Quem entende que nós estamos de passagem neste mundo, que nós não vamos levar nada? Quem entende, irmão? Igreja, nós precisamos, sabe, dar um up assim, ó. Nós precisamos mudar intenções, mudar atitudes. Tirarei a minha canção.
perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? É Deus. Muito em breve Ele virá. Esta é a promessa dEle, essa é a esperança nossa, essa é a certeza nossa, essa é a nossa mola propulsora da nossa fé. Então que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele tem nos instruído a ser, como um povo ao qual espera a volta do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que quiser vir aqui na frente. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém que ainda não aceitou esse Jesus? Tem alguém que ainda não está caminhando nesta promessa? Se tem, por gentileza, passe aqui na frente. Queremos orar por você. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que ainda não aceitou esse Jesus, que não ainda aceitou essa proposta de vida eterna? Passe aqui na frente. Se não, está aberto o convite para que nós possamos verdadeiramente crer nesta promessa, irmãos. Nós servimos um Deus de promessa, nós servimos um Deus que nos impulsiona através daquilo que Ele quer e pode fazer nas nossas vidas. Mas depende de nós, das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas prioridades. Deus está nos chamando para ser mais do que somos, irmão. Deus está nos chamando para corresponder mais do que já estamos correspondendo. Deus está dizendo que se está bom, Ele quer que faça ser melhor. Deus está dizendo para nós que Ele quer acrescentar coisas nas nossas vidas, nessa caminhada, até que nós estejamos, alcançados pela Sua promessa. Então está aberto aqui o convite. Vamos cantar? Quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem antes disso, quando o grande dia chegar. Aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te dificultado de andar nessas promessas, de alcançar
este lugar que Ele tem prometido para nós. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te louvamos pelo teu povo, te louvamos, Pai, por aquilo, Pai, que o Senhor tem falado conosco, Pai. Tu és um Deus de promessa, Pai. Tu és um Deus, Jesus, que nos promete uma vida em abundância, e nos promete o céu, Jesus, como a promessa maior, como a recompensa maior para aqueles que alcançarem, Pai. Pai, nesta noite estamos aqui, Pai, como filhos, como igreja, como uma família, Pai, onde estamos sendo instruídos por Ti, Pai, para caminharmos, Pai, para este lugar que Tu tem preparado para nós. Senhor, muitas vezes, Pai, trocamos prioridades, muitas vezes, Pai, invertemos, Pai, mas nos ajuda, Pai, a priorizar, Jesus. Nos ajuda, Pai, nos revela, Pai, aquilo que é prioridade para Ti, Pai. Nós não queremos as nossas prioridades, nós queremos as Tuas prioridades, Pai. Nós queremos, Pai, viver, Pai, a Tua vontade, o centro da Tua vontade, Senhor. Muitas vezes, Pai, deixamos, Pai, a nossa natureza humana comandar os nossos dias, comandar as nossas ações, Pai. Mas, Senhor, nesta noite, Pai, nos fortalece, nos dá, Senhor, discernimento, nos dá, Jesus, ousadia, Pai, para verdadeiramente escolher, Jesus, aquilo, Pai, que é do Espírito, aquilo, Senhor, que nos conduz, Pai, cada dia mais para a Tua direção, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que habita em nós, Tu és aquele, Senhor, Espírito Santo, que nos conduz, Tu és aquele que nos molda, Tu és aquele que está nos adornando, nos ajuda a sermos receptivos ao Teu comando, nos ajuda a sermos, Pai querido, obedientes àquilo que é prioridade para Ti. Nos envolve com as coisas do céu, Pai. Não deixa, Senhor, nós nos perder, Pai. Não deixa nós nos perder com aquilo que é terreno. Não deixa nós nos perder, Pai, com as coisas, Pai, que não Te agradam, Senhor. Com coisas que não têm valores para Ti, Pai. Senhor, eu declaro sobre a Tua casa nessa noite uma consciência, Pai, um derramado Teu Espírito Santo, um derramado Teu Espírito Santo nessa noite. Vai tocando em vidas, vai quebrantando corações, vai convencendo, vai tirando, vai pulindo, vai limpando, vai purificando os nossos dias, os nossos afazeres, a nossa mente, Pai. Espírito Santo, tem liberdade aqui nessa noite. Tem liberdade aqui nessa noite, Espírito Santo. Toca em vidas. Toca em vidas aqui, Espírito Santo. Toca em vidas aqui, Espírito Santo. Convence-nos do pecado, convence-nos, Pai, da justiça e do juízo, Pai. Nos dá prioridade aqui nessa noite, Pai. Nos dá prioridade aqui nessa noite, Espírito Santo. Passeia, 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 passeia no nosso meio. Tudo aquilo que tem preenchido a mente, tudo aquilo que tem dificultado o nosso se achegar a Ti, Pai, nós repreendemos aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo. Vai operando nas vidas. Corações aquebrantados, Senhor, contritos na Tua presença nessa noite. Espírito Santo, age nesse lugar. Espírito Santo, envolve-nos,
luzes lá, sente